Fala, turma 2101, tudo bem? Ó, separem o material de físico, livro, caderno, que nesse vídeo, nessa videoaula, nós vamos começar a falar sobre o movimento harmônico simples, conhecido como MHS. Então, abra o livro na página 236 e acompanhe. Vamos lá, rapaziada. Para começar, uma breve revisão, né? Vamos relembrar alguns pontos importantes do que vocês viram lá no primeiro ano, né? São pontos falando sobre período e frequência. Bom, alguns devem lembrar disso já de cara, né? Período, que é utilizar essa letra T maiúscula, né? É o tempo que se gasta para dar uma volta completa. Exemplo, né? Aqui na Terra, a gente para dar uma volta completa na Terra, né? Numa rotação em seu próprio eixo, nós demoramos 24 horas, beleza? Isso é o período. E um outro tópico importante é a frequência, tá? A frequência, ela é dada por essa letrinha aqui, ó, o F, tá? Isso é o número de vezes que vai se repetir por ciclo, né? Em determinado tempo, essa circunferência, essa curva, né? Então, rapaziada, primeiro nós temos que relembrar alguns tópicos importantes que vocês viram lá no primeiro ano, né? Período, frequência e velocidade angular. A galera vai perceber que nós vamos falar de um movimento circular, né? Que fica em ciclos, beleza? Então, ó, o primeiro que nós vamos relembrar é o período. Nós utilizamos essa letra T maiúscula para designar o período, né? É o tempo gasto para completar uma volta. Por exemplo, aqui na Terra, para darmos uma volta completa em torno do seu eixo, nós demoramos 24 horas, beleza? O outro tópico importante, ó, que eu comentei, é a frequência, tá? A frequência dada para essa letrinha F, tá? Ou seja, o número de ciclos, né, que se repete no movimento durante um certo intervalo de tempo, tá? Aí vamos aqui para as fórmulas, né? O período ele é dado por 1 sobre F de frequência. Preferencialmente, a gente vai utilizar o período em segundos, tá? Mas como eu falei já no caso da Terra, se demora 24 horas para dar uma volta completa. Você pode usar em horas. A frequência, ela é 1 sobre o período. E preferencialmente nós vamos utilizar a frequência em Hertz. Mais uma outra unidade muito utilizada na frequência é rotações por minuto, tá? Aí nós vimos lá no primeiro ano, né, que é o seguinte, conversão de Hertz para rotações por minuto, tá? Então, para eu passar aqui de rotações por minuto para Hertz, eu vou dividir por 60. Processo inverso, eu vou multiplicar por 60. Galera, isso é só para relembrar, tá? Isso aí vocês já viram esse conteúdo, tá bom? Então, vamos aqui. Um outro caso importante que a gente precisa e vai utilizar aqui no movimento harmônico simples, né, é o caso da velocidade angular. Então, deixa eu apagar aqui o quadro. Velocidade angular é dada por essa letra aqui, ó. Então, velocidade, não vai caber ali, angular. A velocidade angular é dada em radianos por segundo, beleza? Aí tem várias fórmulas, tá? A principal que vocês utilizaram lá no primeiro ano era a variação angular sobre a variação do tempo, né? O espaço angular sobre o tempo, intervalo de tempo que se demora para realizar uma curva completa, né? Ou parte dela, tá bom? Mas o que a gente mais vai utilizar aqui são essas duas, ó. Velocidade angular é igual a 2πf, ou, substituindo a frequência, né? Velocidade angular é igual a 2π sobre t. Beleza? Então, é bom relembrar principalmente essas duas fórmulas, né? E as fórmulas da frequência e do período, que são bem fáceis, tá? Uma dica importante, para quem não consegue relembrar com detalhes essas informações lá do primeiro ano, aqui no canal do YouTube, né? Tem os vídeos da turma 1101.
Então vocês podem assistir os vídeos de movimentos circulares, que é o mesmo conteúdo que vocês apreciaram no ano passado, tá bom? Serve como revisão também, mas a gente já vai pegar e aplicar essas fórmulas direto, beleza? Então vamos para o nosso conteúdo dessa aula, né? Movimento harmônico simples. Então vamos lá, rapaziada. O movimento, né, harmônico simples, né, ele é um movimento oscilatório, né? O que é um movimento oscilatório? Ele, em torno de um ponto fixo, ele vai ficar repetindo, né, sempre no mesmo intervalo de tempo o mesmo movimento, né? O que acontece com o pêndulo, nós vamos ver o caso do pêndulo específico, né? Aqueles pêndulos que se usam para hipnose ou aqueles pêndulos dos relógios antigos, né, com batidas, isso de forma periódica, né, ou seja, repetida. Isso quando a gente tiver posição, velocidade e aceleração se repetindo. Então, ó, posição, velocidade e aceleração, teremos essas informações no movimento harmônico simples, assim como a gente teve com a velocidade linear lá no primeiro ano. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, eu coloquei um caso massa-mola, beleza? Então, no primeiro ano também nós vimos a energia potencial elástica, né? A energia dada por uma mola, porque a mola aqui ela tem uma constante elástica, né? Tem molas que você tem maior dificuldade para poder, você tem que realizar maior força para poder comprimir ou estender essa mola, e tem molas que são bem fáceis de executar, né? De você comprimir ou estender. Aqui no caso, ó, eu tenho essa massa presa à mola, tá? No seu ponto de origem, ó. Beleza? O que acontece é o seguinte, se eu puxar essa massa e soltar, ela vai comprimir, né? Porque a mola vai estar esticada, ela vai puxar essa massa, vai comprimir ao máximo e vai retornar. E ela pode ficar no movimento harmônico simples, porque isso pode ficar periódico, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se não tiver atrito, não tiver resistência do ar, ela vai ficar nesse processo, tá? Então ela chega aqui, ó, num ponto máximo esticado, tá vendo? Que a gente pode chamar aqui de x positivo, volta para o ponto de origem, vai até o x menos, né, negativo, porque essas distâncias aqui são as mesmas, depois passa de novo pela origem, olha aí, passando de novo pela origem para dar um movimento oscilatório, e depois vai lá na posição do x. Aí olha o que acontece aqui, ó. A gente vai verificar essa frequência aqui ocorrendo, ó. Tá vendo? E se eu continuasse aqui o desenho, ó. Então, isso daqui é uma forma de onda, né? O movimento harmônico simples, ele abre a nossa unidade 2 que fala de ondulatório, tá? Então, se eu tivesse aqui, ó, um par de eixos, ó, aqui, ó, o eixo Y, né? E aqui, no eixo X, eu teria isso daqui, ó, posição do A indo até o máximo, passando de novo pela origem, indo até lá em cima e retornando, ó. Isso aqui é o que a gente chama de onda senoidal, tá? E ela, ó, é repetitiva, ela vai até aqui no ponto máximo, né? E tem o mesmo valor aqui nesse ponto mínimo. A esses espaços, nós damos o nome de amplitude. É a amplitude da onda, tanto para o ponto máximo quanto para o ponto mínimo, tá? Então, ó, amplitude. Beleza? Preferencialmente medidas em metro, tá? Então, rapaziada, como eu comentei com vocês agora no início da nossa aula, né? O movimento periódico, você vai ter ali posição, velocidade e aceleração. Essas três variáveis, né? Ocorrendo de forma repetitiva, né? Sempre no mesmo intervalo de tempo. Quando eu solto lá o bloco, né? Aquela massa na mola, quando ele chega nos extremos, né? Nos pontos x mais ou x menos, a velocidade deles é zero. Por quê? Eles mudam o sentido, né? Eles voltam para a origem e vai. E fica nesse movimento oscilatório, beleza? Por isso que a gente dá lá no senoide, né? Ele vai até o máximo, a velocidade máxima, depois vem aqui, ó, vai, cai e vai aqui embaixo, né? Sendo que nos extremos, né, a velocidade é zero. Ele chega ali, depois começa a acelerar, passa pela mesma velocidade aqui na origem, né? Depois começa a desacelerar e vai a zero, depois acelera de novo. E isso fica se repetindo, é um movimento periódico, né? Mas como a gente jogou nos eixos x e y, né, não vai ter jeito, a gente vai acabar vendo alguns entes da matemática que são seno e cosseno, mas nada que possa agravar ou dificultar o nosso conteúdo não, tá? Quando a gente for fazendo exercícios juntos, a gente vai aprimorar esse conhecimento e vai ver que é super tranquilo de lidar, beleza? Então, assim como a gente viu lá no movimento
retilíneo uniforme, né? Que a gente tinha lá a função horária da posição, da velocidade, né? Tinha da aceleração, quando teve no movimento retilíneo uniformemente variado, né? Então a gente tem todas essas funções horárias, do espaço, da velocidade, tá? Então a gente vai utilizar a mesma coisa, só que vai aparecer os eixos matemáticos seno e cosseno, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no quadro. Ó, da posição x será igual à amplitude, que nós já vimos quem é, beleza? Vezes o cosseno, vezes isso daqui, ó. A pulsação, né, que é a velocidade angular, pulsação do movimento, t, que é o instante de tempo, e o φ0, que é a fase inicial, né? Aquele ângulo ali irradiando que é formado pelo movimento, tá? Na velocidade, será, ó, menos a pulsação vezes a amplitude, né? Vezes o seno disso aqui, ó. Notem que, ó, isso aqui se repete, tá vendo? A pulsação vezes o instante de tempo, porque para ele ir e voltar ele demora um certo tempo, tá? Já na aceleração, ó, menos a pulsação ao quadrado vezes a amplitude vezes o cosseno disso aqui, ó. Notem que ele vai se repetindo, tá? É bem tranquilo mesmo. Mas só para separar os entes, ó, já vimos que o Azão é a amplitude, né? Agora, a velocidade angular a gente pode chamar de pulsação também, tá? Agora, a unidade de medida continua valendo. Radianos por segundo, tá? O T, instante de tempo, né? Preferencialmente aí atendendo sistema de unidade de medida em segundos, beleza? O φ0, né? É a fase inicial, é o ângulo ali formado, beleza? Que como ele oscila, né, ele vai fazendo uma curva. Aí eu vou utilizar em radiano esse valor, beleza? É bem tranquilo, tá? A amplitude, o A, a gente vai utilizar preferencialmente em metro, beleza? Para atender também o Sistema Internacional de Medida, tá? Bom, aí eu separei para vocês como exemplo, né? Para a gente entender a aplicação dessa forma, vocês verem que é bem tranquila, né? Apesar de parece sendo cosseno, o professor ferrou, essa letra, mas fiquem calmos, é bem tranquilo. Eu peguei um exemplo do próprio livro de vocês para a gente fazer juntos. Vamos lá? Então, ó, na página 246, exercício 4, está dizendo o seguinte, ó. No estudo dos movimentos harmônicos simples, MHS, vamos encontrar como exemplo o movimento de uma partícula S ao longo de um eixo OX, né? 0x. Ela obedece a seguinte função horária do movimento. X é igual a 3 cosseno, aí abre parênteses, π vezes t mais π sobre 2, fecha parênteses. Em que x corresponde à elongação da partícula, né? Ou seja, ela circulando, né? Formando um movimento oscilatório, e t ao tempo de movimento. Determine. O que ele pede no item A? A amplitude, a pulsação e o período desse movimento. No item B, ele quer saber a frequência e a fase inicial do movimento. Em C, os valores da velocidade escalar máxima e da aceleração escalar máxima de S. Assim como no D, ele quer que você represente o diagrama da posição variando, né, com a elongação entre os instantes t igual a 0 e t igual a 4 segundos. Então, ó, vamos com calma, vamos fazer juntos, vamos lá. Então, vamos lá, rapaziada. Essa daqui foi a função horária dada no exercício, né? Observando, ó, como tem esse x aqui na frente, essa organização, eu sei que é o quê? Uma função horária da posição no movimento harmônico simples. Então, eu vou escrever ela aqui embaixo, ó. Ômega t, beleza? Mais fase inicial. O que ele pede no item A, né? Ele quer saber a amplitude, beleza? A pulsação e o período do movimento dessa partícula. Então, eu vou observar aqui, ó, deixa eu pegar a caneta laranja. Olha quem está no lugar do A aqui? O 3. Então, já sei que a minha amplitude, né, desse movimento vale 3 metros, tá? Bom, ele quer a pulsação também. Então, ó, pulsação está aqui nesse lugar, ó. Então, a pulsação, né, o ômega, vale π
radianos por segundo, beleza? E ele quer saber o período também. Aí o período já tem que utilizar uma formulazinha, né? Lembra aquelas fórmulas que eu falei para vocês no início dessa aula? Vamos utilizar bastante, né? Eu sei, ó, que o ômega é igual a 2π sobre t, que é o período justamente que ele quer. Então eu vou realizar essa substituição aqui. No lugar do ômega, né, eu vou colocar o π. Aí vai ficar assim, ó. π é igual a 2π sobre t. Vou trocar o t de lugar com π, vou cortar o π. O que vai sobrar aqui, ó? Vamos lá, vamos com calma aqui. Período é igual a 2 segundos, ó. Π desse lado trocou de lugar com t do período e cortei o π, sobrou 2 segundos, beleza? Vamos recordar agora que é bastante informação, né? O que ele pede no item B? No item B ele quer saber a frequência e a fase inicial do movimento. Então, vamos aqui, rapaziada, a frequência, né? Eu vou ter que pegar a informação do período. Então, ó, no item B, frequência é igual a 1 sobre o período. Então, 1 sobre t, que vale 2, é meio, né? Então, 0,5 Hz, beleza? Lembra das formas que nós precisamos revisar? E lembrar no início da aula? Então, a gente vai utilizar bastante elas, tá? Agora ele quer saber também a fase inicial. Aí aqui a fase inicial, deixa eu manter a caneta laranja para vocês pegarem bem, ó, fixar. A fase inicial está aqui, ó. Então, a fase inicial é igual a π sobre 2 com a unidade de medida, radiano, tá? Agora vamos ao seguinte, né? Deixa eu voltar aqui para poder ler o que ele pede no item C. No item C ele quer saber os valores da velocidade escalar máxima e da aceleração escalar máxima de S. Então, vou ter que pegar aqui os valores para poder substituir, tá? Então, galera, copia aí, deixa eu apagar aqui o nosso quadro. Então, rapaziada, aqui o item C ele quer saber os valores da velocidade escalar máxima e da aceleração escalar máxima. É o seguinte, né? Como vocês viram aqui quando eu coloquei o oscilador, massa, bola, né? Que vai no x positivo e no x negativo, né? Que são os valores. O máximo, né? Está associado ao valor positivo. E como a gente tem seno e cosseno, os valores de seno e cosseno eles variam de menos 1 até 1, né? Aí vamos jogar para o valor positivo, correto? Então aqui no C, a velocidade, quem não lembrar da fórmula pode voltar lá no conteúdo, né? Opa, deixa eu fazer o ômega aqui bonitinho. Vezes a amplitude, vezes o seno, né, de ômega t, mais π sobre 2, na verdade, aqui é a fase, né? Depois eu boto os valores, tá? Então vamos lá. Velocidade menos o ômega, que vale π, vezes o A, que é a amplitude, ó, 3, vezes o seno. Aí vamos lá. O valor total aqui do seno, né, para que a gente tenha um valor positivo, tem que ser o valor máximo do seno, né? Negativo. Isso daqui tudo tem que dar menos 1 para eu sumir com esse sinal e para ter a velocidade máxima, beleza? Que o seno está localizado no eixo Y, né? Então ele vai lá, ele existe lá no ângulo de 270, quando vale menos 1, né? E seno de 90 vale 1. O cosseno existe no eixo X, né? Cosseno de 0 a 360 vale 1 e cosseno de 180 menos 1. Beleza? Esses são os pontos extremos. Então, aqui eu vou ter a seguinte velocidade, ó, que seria a velocidade máxima, né? Se fosse a mínima, eu mantinha o valor de 1 positivo aqui no seno, que aí ia dar negativo. Então, aqui eu tenho, menos com menos vai dar mais, né? Então, 3π, beleza? Metros por segundo. Tranquilo? Agora, no item D... No item C ele quer saber a aceleração também, né? A aceleração a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Deixa eu botar com outra caneta aqui, ó. Opa. A aceleração, né? É menos o ômega ao quadrado. Beleza? Menos ômega ao quadrado vezes A vezes o cosseno de ômega t mais φ inicial, tá? Então,
mesmo raciocínio, tá? Menos π ao quadrado, né? Vezes 3. Cosseno aqui, eu tenho que chegar no valor negativo de menos 1, que é o ângulo de 180 graus, né? Então aqui vai ficar o menos 1. E assim eu tenho a aceleração de 3π ao quadrado, metros por segundo ao quadrado. Beleza? Dá um espaço aqui, dá um tempinho aí, galera, copia. Então vamos lá, rapaziada. No item dele quer saber a elongação, né, dessa partícula, né, ao longo do intervalo de tempo de 0 a 4 segundos. Bom, como é um movimento periódico, eu peguei metade dele, 2 segundos, tá? Para poder ter um valor mais preciso do movimento, tá? Porque depois a gente vai precisar jogar isso no eixo XY, tá? Então prestem bem atenção e com calma. Então, eu tenho que botar no lugar do T esses valores que eu separei aqui a cada meio segundo, para que eu tenha o movimento dessa partícula. O π, ele vai a 180 graus, tá? Então a gente vai resolver isso daqui, ver quanto dá o cosseno e depois multiplicar por 3, beleza? Então, ó, 0 vezes 180, 0. 180 dividido por 2, 90. Cosseno de 90 graus, não é? É 0. 3 vezes 0, 0. Então, 0 aqui. Beleza? Então agora vamos aqui. Isso daqui é a posição, tá? Esse valor é o tempo, esse aqui é a posição. Agora vamos colocar meio, né? 180 vezes meio, 90. Aqui nós já sabemos que dá 180, beleza? Aqui já é um valor fixo, ou melhor, aqui dá 90, né? Que é 180 dividido por 2 dá 90. Então aqui a gente já sabe que é 90, então a gente vai sempre somar por 90. Então, meio. Olha, 180, 90 com 90, 180. Cosseno de 180 é menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3 metros. Vamos aqui para o próximo. Agora é 1, né? 180. 180 mais 90, 270. Cosseno de 270 é 0. 0 vezes 3, 0. Agora 1,5, né? Então, aqui eu vou ter 180 mais 90, que dá 270. Com mais 90, 360. Cosseno de 360 é 1. 1 vezes 3, 3 metros. Olha aqui, vocês já percebam, né, que já está um movimento repetitivo, né, periódico, tá bom? Agora vamos aqui, 2 segundos. 2 vezes 180, 360, né? Que dá igual a 0, com 90. Cosseno de 90 é 0, 0 vezes 3, 0. Então vamos aqui, vamos visualizar como é que vai ficar o nosso eixo, né? Os valores aqui de y, beleza? Referente à posição. E aqui no x eu vou colocar o tempo, tá? Então aqui o ponto 0, aqui eu tenho meio segundo, né? Aliás, eu vou colocar já os 4 segundos que ele quer. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. E ó, quando é 1 segundo é 0. Quando é 2 segundos é 0. Então ele está fazendo isso daqui, ó. Claro que é mais perfeito do que eu desenhando a mão livre, né? Mas se vocês perceberem, ele vai aqui no máximo a 3 positivo. E aqui no máximo, né, na amplitude, ó, menos 3. Agora, é bom destacar que a amplitude para cima ou para baixo terá sempre o mesmo valor no movimento periódico, né? Porque ele oscila sempre em ciclos repetitivos, com o mesmo intervalo de tempo, tá? Agora vamos ver dois casos, fórmulas para dois casos muito comuns da física, né? Que foi o primeiro que eu desenhei aqui, que é a massa-mola, né? O oscilador massa-mola, e do pêndulo simples. São novas fórmulas, né? Com as mesmas informações que nós já conhecemos, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, rapaziada, olha só. São fórmulas, né? Aqui do oscilador massa-mola, que foi aquele caso que eu coloquei aqui, que é um movimento periódico. Eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó, para determinar a pulsação do movimento, ó. Tá? Aqui, ó. O ômega, a velocidade, né, é igual a raiz de K, sendo K a constante da mola, né? Isso aí é dada em Newton por metro, beleza? O Mzinho é a massa, né? Porque se eu coloquei ali um oscilador, quando eu puxo aquele bloco, o bloco tem uma massa. Eu posso também utilizar essa fórmula aqui, ó,
para determinar o período do movimento. Aí se eu tenho a velocidade angular, se eu tenho o período, do período eu consigo ter a frequência, né? 2π vezes a raiz da massa sobre a constante elástica da mola, tá? Essa constante elástica da mola, cada material, né, cada mola feita de um determinado material dará a sua constante, tá? Algumas são mais resistentes, outras mais simples, tá bom? Aqui no pêndulo simples, né, que é aquele que fica oscilando assim, repetitivo, que é o caso que a gente tem nos relógios antigos, né? O período ele pode ser dado por 2π vezes a raiz do comprimento do pêndulo. O L, ele é o comprimento do pêndulo, tá? Ele é preso sempre por uma corda, tá? E tem ali um certo comprimento, preferencialmente metro. E o G é a gravidade no local que esse pêndulo se encontra, né? Então, a gravidade aqui na Terra a gente sabe que vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos ver um exemplo de um dos dois casos aí, para que a gente possa finalizar a nossa aula. Vamos lá. Então, nesse exemplo está dizendo o seguinte, ó, um pêndulo simples, aí já sabe o que é o caso do pêndulo, de comprimento de 40 centímetros, realiza oscilações de pequena abertura no local onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o período dessas oscilações. Aí ele dá as alternativas, ó. Nota que todas estão por segundos. Então, vamos fazer juntos. Como é o caso do pêndulo, né? Do oscilador da mola, a gente já falou aqui no início da aula. Vamos separar. Pronto. Que tem a seguinte informação só do exercício. Que o pêndulo ele tem um comprimento de 40 centímetros. Vou passar para metro. Vou dividir por 100. Isso corresponde a 0,4 metros. Beleza? Então aí eu vou jogar lá na nossa fórmula, né? Como ele quer saber o período do movimento, então vai ficar 2π, tá? Raiz de 0,4, beleza? Dividido por G. Aí o G aí ele deu que a gravidade vale 10, né? Então, 10 aqui, beleza? Então vou andar mais uma casinha aqui com a vírgula. Então, ó, 2π raiz de 0,04, tá? Tranquilo, rapaziada? Então, ó, raiz de 0,04 é igual a 0,2. 2 vezes 0,2 eu tenho 0,4π, né? Aí o π apareceu aqui, ele se manteve. O período é dado em segundos. Então, beleza, ó. O período é igual a 0,4π segundos. É a oscilação, né, o período, o tempo que ele demora para dar uma oscilação completa a esse pêndulo, tá? Então, vamos finalizar nossa aula? Vou deixar aí para vocês fazerem os exercícios do livro, da página 246, exercício 5, e da página 260, exercício 24. Beleza, rapaziada? Então, ó, não se esqueça que na próxima aula nós vamos corrigir esses exercícios juntos, tá? E não esqueça lá de seguir no meu Instagram, né? E também de se inscrever no canal do YouTube, beleza? Até a próxima!